Boa noite novamente, agora a todos que estão aqui, aos internautas também que estão em casa. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Ninguém sabe onde estão. A gente não sabe, né? Que horário eles podem assistir. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Hoje a nossa palestra é com o nosso irmão Luiz Guimarães, tá certo? Ele vai chamar a atenção pelas penas, né? Quando a gente se desvia das leis de Deus, extraída sempre do livro O Céu e o Inferno, vai chamar atenção para a gente, né? O nosso puxão de orelha, para que estejamos sempre nesse caminho, né? E aqui encerra com hashtag Código Penal Espiritual, tipificação das violações da lei de Deus. Olha o quanto é importante, né? Vamos todos ficar atentos, tá certo? Mudar nossos pensamentos, esquecer tudo o que aconteceu durante o dia, focar, porque com certeza vai ser uma noite de banquete, de conhecimento e de estudos. Mas na Casa Espírita, sempre para começar, a gente começa com uma prece. Então, todos vamos elevar o nosso pensamento para que o nosso irmão Tawa faça a nossa prece inicial. Querido Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais essa oportunidade que estamos tendo de aprender um pouco mais do Teu Evangelho. Abençoa nossos propósitos, abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, cada um de nós trazendo no fundo da alma um desejo de melhoras espirituais, de prosperidade, Jesus. Permite, Senhor, que nossos corações estejam preparados para absorver todos os ensinamentos da noite de hoje e colocá-los em prática na nossa vida, para a nossa felicidade, Senhor. Assim sendo, abençoa esta casa que nos acolhe, abençoe todos os trabalhadores que aqui se encontram e que possamos devolver a palavra ao nosso querido amigo que dirige os trabalhos materiais da noite de hoje, para que ele possa, em teu santo nome, Jesus, dar por iniciado a reunião da noite de hoje. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo de hoje. E já passando para o nosso irmão Luiz Guimarães, e pedir a espiritualidade e toda a intuição necessária para o nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Nós vamos hoje trazer um tema que tem interferência com todos nós. Como evitar as penas e as suas consequências. Mas eu preferi abordar o tema de uma outra forma. Antes de qualquer pena, de qualquer sentença, existe a ilicitude. Então, vamos nos debruçar nas formas que nós poderemos evitar que cheguemos às penas e às consequências, nem que seja minimizando que elas aconteçam. Então, vamos ter uma trajetória de como evitarmos chegar a essa pena que todos nós estamos sujeitos quando desrespeitamos as leis divinas. Inicialmente, o Livro dos Espíritos, questão 132, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Obviamente que Deus, soberanamente justo, inteligência suprema, não ia criar um ser humano inteligente, perfectível, para nenhuma finalidade, nenhum objetivo. Nós, com todas as imperfeições, temos objetivos naquilo que queremos, que dirá o nosso Criador. Então, qual a finalidade de nós existirmos, de Deus ter criado cada um de nós? Deus lhes impõe a encarnação
com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Ora, então nós temos uma destinação que é a perfeição. E por que Deus não nos criou logo perfeito? Era mais prático, né? Já estaríamos prontos. Porém, qual a glória que nós teríamos de ser praticamente um robô? Não buscar com os próprios pés, com as próprias palavras, os próprios atos, o seu progresso, que é a finalidade. Qual o sentido de vida que nós teríamos se fôssemos já perfeitos? Não que os espíritos perfeitos não tenham objetivos de vida. O progresso é constante e infinito. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Todos nós temos os passados delituosos e que estamos aqui para corrigirmos, repararmos os erros do passado. Isto não é vingança, nem é justiça de Deus. É a nossa consciência que nos cobra e que nós estamos aqui para a reparação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Nós somos co-criadores da obra divina. Quando o homem, com sua inteligência, com essa tecnologia avançada, produz avanços que nós ficamos perplexos, esses avanços acontecem com o material que a natureza nos deu. Então, se Deus nos deu o material, o homem, com sua inteligência, fez a criação. Então, nós somos co-criadores, nós ajudamos a criação do Deus eterno. Aí está o propósito de Deus em criar o ser inteligente e imortal e sujeito à lei do progresso que o faz evoluir incessantemente. Ou seja, o processo evolutivo, ele é constante. E o próprio Deus ainda cria. Ora, se ele, criador de todas as coisas, ainda produz, por que ia criar o ser humano inteligente na inércia, na ociosidade? Então, isso realmente já é um raciocínio que a gente prevê o objetivo que Deus nos criou para a perfeição. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Aqui observemos que em cada orbe que nós chegarmos, nós vamos nos adaptar à atmosfera, à psicosfera, para que possamos viver naquele ambiente. Uma outra coisa é que quando nós evoluímos do ponto de vista individual, nossa evolução não se restringe a só nós. Quando nós crescemos, nós estamos dando um certo espelho para os nossos semelhantes, de forma que nós temos uma responsabilidade com a coletividade, por ser o ser humano um ser social. Não adianta crescer isoladamente, egoisticamente, ele tem que transmitir aquilo que ele aprendeu. Um sentido exclusivo tem a existência humana, a preparação para a sua mortalidade espiritual. Todos quantos transitam no carro físico, deixam-no e seguem com os valores amealhados emocionalmente, sejam quais forem, até o fim dos tempos. Os valores que nós amealhamos durante a encarnação, bons ou maus, nós os levamos, fazem parte do nosso arquivo confidencial e voltamos com eles. Por isso que as nossas índoles, o nosso perfil de caráter, já nascemos com ele. Cabe à família corrigir, melhorar o rumo daqueles que chegaram. Alcançando as virtudes latentes no espírito, estaremos seguindo as palavras e o exemplo do Cristo. Não esqueçamos de que Deus é o Criador Supremo e nós, na condição de filhos, somos co-criadores no plano menor, porque Deus tem os seus ministros, tem os seus assessores do plano maior. E nós não deixamos de trabalhar também, já que todos temos a centelha divina em nós.
Só que ela encontra-se adormecida. Essa centelha precisa brilhar, essa luz precisa eclodir do nosso interior, mas vai depender de cada um. Deus não vai obrigar ninguém para que sua centelha divina apareça. Nós é que temos que nos esforçar e fazer brilhar a nossa luz. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo disse isso na primeira epístola aos Coríntios. O objetivo da reencarnação do espírito é o seu despertamento. Tudo que sai das mãos de Deus conduz latentes valores imortais. Filosofia espírita. Observe, tudo que Deus fez tem um objetivo, tem um valor intrínseco, e que a nossa visão ainda curta no corpo físico não alcança a grandeza do que temos interiormente. O tempo encarrega-se-á de formar meios e angariar métodos de acordar as almas para que elas sintam suas necessidades e progredir e de amar. Então, nós precisamos despertar para que tenhamos uma visão transcendental da vida e não nos vincularmos simplesmente à vida material, essa vida palpável, visível, pouco visível, já que nosso olho físico não alcança a dimensão transcendental que nós somos, espírito. Filosofia Espírita, volume 3, de João Nunes Maia. Temos liberdade, erros, chicotadas. Esta é a história humana. Assim, uma a uma, vão se aprendendo todas as regras do reto comportamento. A cada lição aprendida, sobe-se um degrau. Por se ter adquirido um conhecimento, evita-se um novo erro e, portanto, outro sofrimento. Olha aqui, o progresso nos ajudando para que não caiamos em novos erros, em novos obstáculos. Então, quando a nossa queda serve de lição, nós aprendemos a lição e evitamos a futura queda. Mas, se for um caso de revolta, realmente não vai servir de exemplo para que nós tenhamos o progresso necessário. A reforma íntima, muito falada na doutrina espírita, porque é nela que se encontra, digamos assim, o ponto crucial do nosso processo evolutivo. É o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Observe, nesse contexto, que tudo depende de nós, do nosso esforço pessoal. Ajuda nós teremos, mas temos que fazer a nossa parte. E não cruzar os braços e dizer, deixa a vida me levar. Por outro lado, essa reforma íntima, o que é reformar? É refazer. Então, nós temos que fazer o mergulho interior, destruir aquele homem velho com todos aqueles equívocos do passado e reconstruir. Reconstruir é mais trabalhoso do que construir. Porque você vai construir, você já está com todo o arcabouço pronto, o terreno vazio você constrói. Mas você vai ter que destruir o homem velho, transformá-lo num homem novo. E nisso tudo vai haver problemas de não querermos renunciar aos nossos erros. Ninguém quer perder espaço. Nós queremos sempre manter o que temos. O egoísmo é o que nos faz ser assim. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Um grau mais elevado. A cada grau, mais responsabilidade nos cabe. Eu me lembro quando eu tive o meu primeiro carro, fiquei muito exaltado, muito feliz, e meu irmão, que já era espírita há muito tempo, me disse, você agora tem uma nova responsabilidade. Então, não é somente a euforia de obter o veículo, você agora está conduzindo um veículo que você tem que ter precaução, cautela,
para não atingir o próximo. Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das reencarnações. Todo esse processo de evolução faz parte das nossas reencarnações. A cada período reencarnatório, nós estamos aprendendo, amealhando conhecimentos, adquirindo experiências. É esse o processo da evolução. Não estamos aqui de férias, estamos aqui para produzir, para buscar, para entender e buscar conhecimento, para depois, quem sabe, chegarmos à sabedoria. O processo de reforma íntima desgasta e fere o pundonor do encarnado, transformando-o em joguete da falência da garbosidade e seu sentimento de superioridade inato, natural e, por vezes, inconsciente. Aqui eu digo que a renúncia é uma exigência do processo evolutivo. Quem entra nesse processo vai levar à falência, a prepotência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todas essas mazelas que nos atrelam, nos amordaçam e nos amarram ao homem antigo, ao homem velho, onde só tem sofrimento. Não deixa ela de ser, por isso, essencial e crucial na jornada, porque passa o espírito no plano físico. Sem a reencarnação, não poderíamos ter o progresso necessário, porque nós precisamos reparar os erros do passado, não basta o arrependimento. E a reencarnação é para que nós possamos vivenciar as coisas que a vida nos oferece como provas ou como expiação. Seu lado amistoso e geralmente desconhecido é constituído da purificação do âmago do indivíduo e da possibilidade dele sentir a felicidade tão almejada em esfera tão precária. O que é isso? É a esfera que nós estamos, no planeta de provas e expiações, onde a felicidade é relativa. Momentos de felicidade, e não felicidade pura, eterna, porque não merecemos ainda, não temos condições de ser felizes. E eu sempre digo que nós estamos tão atrasados que Jesus prometeu a paz e nós estamos buscando a felicidade. Estamos muito aquém daquilo que precisamos. São os pensamentos do encarnado que o aproximam ou afastam de Deus, em maior ou menor grau, com maior ou menor duração. Fundamental fixarmos esse tema de pensamento. Tudo é pensamento, pensamento é energia. Nós agimos depois que pensamos, que arquitetamos as atitudes. Então, temos que ter uma reflexão profunda sobre isso, que é a origem de tudo é no pensamento, tanto para nossas ações, como para as nossas companhias mentais. Nós é que atraímos os bons ou os maus, que eu chamaria de pouco esclarecidos espíritos que nos influenciam negativamente. Quanto maior sua paz interior, enorme a possibilidade de estar harmonizado com a superioridade divina. Quanto maiores forem os seus distúrbios psicológicos ou as perturbações psicossomáticas, crescentes lhe serão as influências negativas do plano inferior da vida. Está aqui. Essa harmonia com a divindade vai depender da pureza dos nossos pensamentos. Pense bem, pratique o bem, que a vida vai bem. Então, não podemos querer boas companhias se nossos pensamentos são negativos, de pessimismo, de maldade, de vingança. Aqui está o ser humano, com seu esforço, no plano material, galgando degraus difíceis, uma montanha íngreme, difícil acesso, mas depende desse esforço para que ele chegue ao ápice desta montanha e possa ter uma visão muito mais ampla do que quando estivesse aqui no solo. Podemos dizer que quando vencemos um desafio na vida, vivemos um momento jubiloso, valorizamos a luta e damos sabor à vitória. Então, como é bom nós lutarmos e vencermos, né? Um vestibular, estudou, se sacrificou e passou. É uma alegria que ninguém pode, digamos assim, aferir, não é? Mas é preciso que haja um esforço pessoal para tudo.
Quando os atos são positivos, os seus resultados caracterizam-se pela excelência da qualidade, favorecendo o ser com momentos felizes, afetividade, lucidez, progresso e novos ensejos de crescimento moral, espiritual, intelectual e humano, promovendo a sociedade na qual se encontra. Momentos da consciência. É aquilo que eu disse, quando nós crescemos, não crescemos sozinhos, não. Nós podemos ser exemplos para a família, para os filhos, para os vizinhos. E muitas vezes diz, mas fulano como está diferente. Isso pode influenciar positivamente aqueles que nos circundam. Então, nós temos essa responsabilidade com a sociedade também. Quando atua com insensatez, vulgaridade, perversão, rebeldia, odiosidade, recolhe padecimentos outrizes que propiciam provas e expiações reparadoras de complexos mecanismos de aflições que respondem como necessidade iluminativa. Observemos que as dores que nos atormentam são bálsamos da nossa alma. É preciso que aceitemos, porque é aquilo que nós precisamos e aquilo que merecemos. Revoltar nunca, porque quem se revolta sofre duplamente. Sofre pela dor e sofre pela revolta e não resolve. É preciso que haja uma aceitação daquilo que Deus nos manda. Ele só manda o que nós precisamos e merecemos. A felicidade dos homens não depende nem das transformações políticas, nem das revoluções, nem de nenhuma modificação exterior da sociedade. Enquanto esta estiver corrompida, suas instituições o serão igualmente, sejam quais forem as mudanças que tragam. Ora, quem faz a sociedade não é o ser humano? Então, enquanto o ser humano estiver corrompido, destituído daquele sentido da vida cristã, a sociedade vai estar corrompida, doente, enferma, como a família está enferma, já que o ser humano constitui uma família, a família que constitui a sociedade. A família está do jeito que nós sabemos, a sociedade está pior. Cada criatura traz em si traiçoeira região de ciladas e armadilhas. Ao atravessá-la, sob justos impositivos da evolução, vê onde pisas, como te exprimes e pensas, ceareiras da volta. Sob justos impositivos da evolução. A evolução exige esforço, exige trabalho, dedicação, perseverança. Se não for assim, nós ficamos estagnados e não saímos do lugar e voltaremos até aprendermos que devemos nos movimentar para melhorar. O Senhor te iluminou para que ilumines, te auxiliou a fim de que auxilies. Sé de Jesus, um eco de cada ouvido, um reflexo de cada olhar. Sé de Jesus, a base do cristianismo, que seja o nosso exemplo para que nós possamos fazer nossa luz brilhar. Essa luz interior que está adormecida, e ela brilhando vai favorecer a nós, a glória do Pai e ao nosso irmão, nosso semelhante. Tu sejas quem for, tens compromissos com o mundo espiritual. Os espíritos falam desse compromisso pelo conhecimento que te faz responsável e pela consciência que te adverte. Observemos os compromissos que nós temos. Nós temos compromissos com a espiritualidade, com nossa família, com nossos vizinhos, com nossos amigos, porque não nascemos para viver isoladamente. Somos ser social na sua essência mesmo. Eu digo que o primeiro grito do ser social, do homem, o seu ato político é ao nascer. Quando nós nascemos, nós gritamos, choramos, ou me aquece, ou me dá uma chupeta, ou eu não paro de chorar. É o ato político do ser humano, é o primeiro ato político. E mostrando que precisa de alguém, não vai viver sozinho. Na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como oportunidades de reajustes perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e saber aproveitá-las como preciosa lição, conforme asseverou Jesus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Então, vamos ter resignação com as nossas pelejas da vida, com os desafios. Nunca diga que tem problema, diga que tem desafios.
que o desafio está diante de você. E vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos depurando o nosso espírito devedor de vidas passadas. E quantos erros nós temos do passado? O palco das nossas existências. Nossa vida, cada dia tem um capítulo. É uma novela que só termina quando nós desencarnamos, ao menos no plano material. Somos protagonistas em todos os setores que nos cercam. Nesse trabalho, somos atores, roteiristas e diretores. A nossa vida, nós é que direcionamos todas as atitudes a partir dos pensamentos. Não temos que culpar ninguém, terceirizar a responsabilidade. Nós somos responsáveis por nós. O livre-arbítrio nos faculta isso. A nossa plateia, a sociedade em que vivemos, os espíritos que nos influenciam, a nossa consciência que tudo registra. É a plateia das nossas atitudes que está aí. Somos vigiados. Quando nós observamos alguém, até criticando pela maledicência, não esqueçamos que alguém também está olhando para nós. Não estamos imunes disso, não. Desânimo. A vida tem muitas coisas boas para se ver, para se vivenciar. E não podemos ficar no terreno da infelicidade, do choro, da desgraça eterna. Não existe isso. Nós temos que ter luta, força de vontade para vencer. Há quem afirme que a história constrói os povos sob o sepulcro das civilizações vencidas. Jesus, no entanto, foi o edificador do homem novo dentro dele mesmo, conclamando a revolução interior nas fronteiras da alma, sem dano de espécie alguma para outrem. Veja bem, Jesus nos ensina a nos modificarmos, mas não danifica ninguém. Não dependemos de ninguém. E esta revolução interior é a mais árdua revolução que o ser humano tem. A nossa guerra não é externa, não, é interna. É remover o homem velho, o homem arcaico de milhares de anos, quem sabe, para um homem novo, um homem cristão, ligado à solidariedade, à fraternidade, ao amor. Então, essa é a revolução interior que nos corrói, mas que nós temos que ir adiante. Temos que vencer pelo bem. Nem palavras duras, nem olhares severos devem afugentar quem ama. As rosas têm espinhos e, no entanto, colhem-se. Quem nos diz isso é Shakespeare. As rosas têm espinhos, podem nos ferir, mas tem perfume, tem beleza. Então, observe a dualidade da vida que nós temos. As rosas com espinhos são uma representação visual do dualismo humano, que vivencia tanto a beleza quanto o perigo. Colher uma rosa é bonito, mas pode se espinhar, né? Pode se ferir. Elas são frequentemente usadas para simbolizar o amor e a dor, a fragilidade e a força, a beleza e a dificuldade. Olha a dualidade aí. Então, nós vivemos nesses planos de perigo e de felicidade. As rosas com espinhos simbolizam também a resistência às adversidades e ainda mantêm sua beleza e fragilidade. Elas nos lembram de que nem sempre é fácil, mas que é possível vencer os desafios. Representam a vontade de superação. Lembram de que, apesar dos perigos e desafios, ainda é possível encontrar a beleza e o amor no mundo. Aqui nós vamos abordar 3, 4 questões do Livro dos Espíritos que nos reportam a essas penalidades. Esse preâmbulo que foi feito foi uma pequena viagem para que nós busquemos esses caminhos que abordamos para chegarmos nas penalidades mínimas, as sentenças as mais suaves possíveis,
mas que vão depender de nós. Nosso trabalho interior com reflexos para o exterior. Esse trabalho interior é para que nós nos melhoremos para o exterior, para o nosso próximo. Questão 986, no Livro dos Espíritos. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe ser dado completá-la em nova existência. Mas então, já não está sujeito a uma expiação. Então, aqui ele já tem um atenuante. E aqui temos uma observação nesse item, que é a questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter muitas no mesmo globo. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Porque nós temos aqui vários níveis de conhecimento, vários níveis de débitos, nenhum de nós é igual, cada um tem sua história, tem seu conhecimento, sua vivência, e cada um tem seu débito a cumprir, a pagar. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Quando o globo terrestre não for mais um ambiente propício ao nosso nível de evolução, nós migraremos para outro. Pode ser até o inferior, dependendo do nosso comportamento. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. São dados que a gente não pode definir, mas possibilidade existe. Quantos chegam aqui como missionários de outros mundos para nos trazer ensinamentos, experiências para alavancar a nossa civilização? A história está repleta disso. Livro dos Espíritos, questão 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Imagina alguém que viva nessa condição. Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Ou seja, a inércia não é coisa de Deus. Os mundos se movimentam, nós nos movimentamos, os astros. Então, nada é estático, tudo é dinâmico. Pode até ser cíclico, mas a dinâmica é constante. Questão 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que, nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm de expiar. Quer expiar da existência anterior? Obviamente. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. É um equívoco, isso, essa forma de vida. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. No outro lado, nós olhamos para o retrovisor da vida e vamos olhar o tempo que perdemos. Todos nós somos imperfeitos, ninguém aproveitou tudo como deveria. Aí vem o arrependimento e já voltamos com uma lição de vida. Então, como o preguiçoso lamenta o tempo perdido, saber que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Olha aí, a inércia não leva a nada, é estática. Então, aquele espírito que se mantém no estado desse, vai ter depois o arrependimento, o sofrimento pelo tempo perdido, por nada ter feito. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se
com a intenção de nada fazer. A preguiça, a ociosidade. Não constrói nada, nem para si, nem para os outros. É o egoísmo na sua essência, a pessoa que vive assim. Saber também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Vai realmente purgar essa inutilidade, observando o tempo que perdeu, o tempo que nada fez, que nada produziu, nem para si, nem para os outros. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Existe a proporcionalidade. O tanto que fez de bem, você vai ter esse mesmo tanto de retorno positivo. E do mal, a mesma coisa. Tudo na justiça divina é justo. Livro dos Espíritos, questão 989. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Há pessoas que realmente podem nem parecer que façam mal, mas o fazem. Até pelo próprio pensamento negativo, interfere na psicosfera do ambiente. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas, expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem felicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. A lei de causa e efeito é uma lei natural. Aqui temos um comentário de Miramês. Estamos passando por uma época de despertamento espiritual da humanidade e as forças espirituais estão usando muitos meios para acordá-la. Neste mesmo instante, elas mandam o socorro pelos seus agentes de luz. Nós sabemos que estamos na transição, não é de hoje, mas que a espiritualidade trabalha arduamente para que possamos transitar nesse período com menos dores, com menos sofrimentos. Mas isso vai depender muito das nossas atitudes. Nós somos corresponsáveis por tudo. Jesus não se esquece dos filhos de Deus sob a sua tutela. E o evangelho do Mestre, sendo vivido ou começado a ser vivido, nos protege de todas as investidas das trevas e, ainda mais, nos ensina a amar. Então, esse é o propósito das nossas vidas. Nascer, ter fraternidade, amar ao próximo, ser solidário para não ser solitário, e assim nós vamos levando a vida de um lado positivo, de um lado muito melhor. Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Francisco de Assis que nos diz isso. Paz e luz para todos. Muito obrigado. Bom, queridos irmãos, quanto conteúdo, né? Quanto assunto para refletirmos. Algumas coisas chamou bastante atenção a gente, né? Nessa exposição de seu Luiz. Chamou atenção quando ele fala das nossas quedas, né? Que possamos entender essas quedas como um impulso, né? Como um impulso para o nosso adiantamento. Não ficar se lamentando, se queixando ou se revoltando. Isso é muito importante, porque quedas todos vamos ter. Sim, o problema é saber sair dela, né? E com muita tranquilidade, resiliência, possamos assim atingir o topo daquela montanha que o nosso irmão mostrou aqui,
que seria o ápice da nossa evolução. Para finalizar a nossa noite de estudos hoje, sim, que fica aí então tudo isso que o nosso irmão falou como reflexão, né? Para que a gente possa fazer, como ele falou, a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que ele diz: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Que possamos sair daqui hoje refletindo com esses ensinamentos que o irmão trouxe para a gente, que possamos fazer a nossa verdadeira mudança íntima. Para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos de hoje, passar para o nosso irmão Fidelis, para que ele faça a prece final. Pai Todo-Poderoso, de bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade desta casa, trabalho e oração. Agradecidos, Senhor, estamos por mais esse aprendizado. Que ele possa nos trazer a paz, o amor e a felicidade. Que a paz do Senhor esteja conosco e o amor de Cristo nos ilumine sempre. Passa a palavra para o irmão Ferreira, que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, pedimos permissão para dar por encerrado a nossa primeira etapa dos estudos e do trabalho de hoje. Um bom tratamento a todos, continue em prece até o momento do passe. Que assim seja.